Olá, estamos aqui preparados para mais uma aula de história, aula 25, onde nós vamos tratar de atualidades que podem cair tanto no Enem como no vestibular 2020. Nós sabemos que o Enem talvez nem tenha esse ano, mas eu separei aqui alguns temas que eu acho relevantes, que pode cair aí no vestibular, caso vocês façam esse ano, ou, né, um vestibular, ou quem sabe até o Enem, né? Temas relevantes. E aí, hoje eu decidi repartir em duas aulas, né? Atualidades do Brasil, e segunda-feira a gente fala das atualidades de temas que pode cair aí no Enem, no vestibular, ou até numa redação da história do mundo, ok? Do mundo atual. Então vamos lá. O primeiro tema que eu queria comentar com vocês é o próprio governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro ele assumiu em 1º de janeiro de 2019, com a promessa de redução dos ministérios, né? Ele prometeu que os ministérios cairiam ao número de 15 ministérios. Só que hoje, com esses ministérios que estão sendo criados agora, está chegando quase em 23 ministérios novamente. Ele, uma das coisas que, as primeiras atitudes que ele toma, e que não pegou muito bem, foi sobre ele convocar os militares a celebrarem a data do golpe militar de 1964. Também outra coisa que começa mal o governo de Bolsonaro é que ele cria um escritório internacional na cidade de Jerusalém, né? Favorecendo aí um contato com os judeus, favorecendo aí a aliança que eles têm com os Estados Unidos, mas em contrapartida, isso desagradou muito o povo árabe. Outra coisa que não pegou muito bem também foi que ele deu a concessão para que os Estados Unidos da América lance foguetes e façam testes na base de Alcântara, que fica no Maranhão. Então ele é um lugar estratégico que o Brasil tem para fazer seus testes de foguetes, né, de mísseis. Cede esse espaço também para que seja explorado pelos Estados Unidos. E também um dos embates que acontece na política dele é a reforma da Previdência, que nós posteriormente sabemos que foi aprovado com várias sanções aí. Cabe lembrar que aqui nós não estamos tentando defender nenhuma bandeira, nem de esquerda nem de direita, nem pró-Bolsonaro, nem contra o Bolsonaro, ok? Nós estamos aqui só analisando os fatos históricos. Outro tema que pode ser relevante também é a educação, ok? A educação aqui no caso, o tema é que ele autoriza a criação de várias escolas militares, né? Escolas essas com disciplina, com todo aquele regime, com toda aquela obediência militar. Fim das ciências humanas. Então ele ameaça também, no começo do governo dele, acabar com a sociologia e a filosofia no ensino médio. Educação em casa, ele protagoniza, ele assina termos e mandatos, né, medidas provisórias para a criação de incentivo que os pais eduquem seus filhos também em casa. Isso é bastante controvertido. Haja visto o cenário de hoje, né? Esse cenário que nós estamos tendo aqui da pandemia. E vemos a dificuldade que os alunos têm, como os professores também têm. Imagine os pais para educar seus filhos. Outra coisa que não pegou muito bem foi que o ministro Von Traub ele corta 30% das verbas das universidades, tanto federais como estaduais, né? Acaba com o subsídio de várias universidades. Outra questão, além do governo Bolsonaro,
além da questão da educação, um tema relevante é a questão indígena. Por exemplo, a FUNAI, que era um órgão, né, da Fundação Nacional do Índio, que estava atrelada ao governo, ao Ministério da Justiça, passa agora a fazer parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, na responsabilidade da Damares, né? E aí, com isso, não há mais aquela obrigatoriedade de demarcar terras indígenas, né? De demarcar aonde pode ser explorado e aonde é uma reserva indígena intocável. Exploração mineral e agrícola. O governo Bolsonaro também autoriza que possa ser explorado tanto o minério nas reservas indígenas como a exploração da agricultura. Outro tema controverso que também pode cair aí em qualquer prova é o porte de armas. Vocês devem lembrar, né, que Bolsonaro incentiva que haja assim a facilidade de tirar porte de armas, né, principalmente para defesa pessoal, né? Então, com isso, algumas categorias como os caminhoneiros, os advogados e aqueles jornalistas que cobrem o plantão policial, eles podem andar armados, né? O que chama atenção também é que ele autoriza que pessoas comuns, como eu, como vocês, possam usar armas de grosso calibre, que até então eram usados somente, nem pelas polícias, mas sim pelas Forças Armadas. Outro assunto que é interessante falar é sobre a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi leis que foram criadas, que começou lá já com Michel Temer e passa aí pelo crivo, pela aprovação do Jair Bolsonaro. O que acontece nessa reforma trabalhista? Primeiro, antigamente, vocês devem lembrar, você poderia tirar até duas. O seu empregador poderia repartir suas férias em dois momentos, né? Você poderia aí num momento tirar uma parte e outra parte em duas vezes. Agora é possível, segundo a lei, essas suas férias ser repartidas em 3 vezes. Também a carga horária, que antigamente o padrão era 8 horas, agora a carga horária passa a ser padrão 12 horas. Outro assunto relevante é a mobilidade urbana, né? Com o aumento da população, há um aumento considerável do número de carros em circulação. Isso traz um caos, além de um caos urbano, um caos na poluição, no meio ambiente, né? Sabemos que o transporte público em qualquer capital do país é um transporte público precário, onde há superlotação, né? E aí é uma série de problemas. Então é incentivado em várias cidades do país, vamos usar como exemplo a Curitiba, que tem o maior número de carros por pessoa, onde não existe lá o rodízio. Então é incentivado, como em São Paulo existe, o rodízio de carros pelo final da placa. E também é incentivado o uso de bicicletas para vocês se deslocarem em vez de carro ou transporte público. Outro assunto controverso da atualidade que pode vir a cair em qualquer dessas provas é a Operação Lava Jato, né? Então, o que foi a Operação Lava Jato? Foi uma operação, né, deflagrada aí pelo governo federal, né, combate à corrupção. Com isso, faz com que o Brasil perca muito da sua credibilidade internacional. Afinal de contas, qual é o país que vai investir num país que o carro-chefe é a corrupção, né? Essas corrupções começam a ser investigados vários políticos, empreiteiros, principalmente sobre o assunto da Petrobras.
E nesse período também, vocês devem lembrar, Michel Temer, que era o então ex-presidente, ele é preso por um período, por alguns dias, e depois é liberado, porque não há provas que ele participava dessa corrupção. Então, a Lava Jato foi um assunto que ficou muito em pauta, em voga aí por um bom tempo aqui no Brasil, né? O ministro Moro, que depois virou ministro do governo Bolsonaro, depois agora ele atualmente saiu. Vocês devem lembrar do panorama da Lava Jato. Outro assunto interessante que poderemos falar é sobre a intolerância. Assunto esse que é bastante controverso e bastante amplo, né? Podemos falar em intolerância quando, por exemplo, estamos falando em xenofobia. O que é a xenofobia? É aquele ódio, aquela perseguição a outros povos estrangeiros, né? Também essa intolerância ela pode ser racial, né? Nós vimos aí os fatos atuais, né? Lá nos Estados Unidos, né? Com a morte daquele segurança negro, né? As passeatas, tanto no Brasil e no mundo, né? Então, as questões raciais, as questões sexuais, né? Pela sua opção sexual, né? Se a pessoa tem uma opção sexual diferente do padrão que é usado atualmente, homem e mulher, esse povo, essa minoria, ela é extremamente perseguida, violentada, agredida. E, finalmente, também pode ser uma intolerância religiosa, né? A pessoa não compactua com a mesma religião de você, seja católico, protestante, budista, shintoísta, espírita, não importa. A intolerância religiosa, tudo que é diferente do que é nosso, do que é a nossa crença, nossa ideologia, o homem tem essa tendência a intolerar, a ir contra, a combater, a não respeitar a opinião do próximo. Outro assunto que também pode cair em vestibulares é a crise econômica que o Brasil passou, né? Essa crise muito da Operação Lava Jato, que nós já falamos, como também da desconfiança estrangeira em investir no Brasil. O Brasil, no governo de Bolsonaro, para aplacar essa crise, ele privatiza mais de 57 estatais, né? Estatais são aquelas empresas onde o capital e o controle é do governo. Então o governo privatiza, passa para a iniciativa privada, para um terceiro, para comandar essas empresas. Podemos usar como exemplo a Eletrobras, né? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento de Energia Elétrica. A Casa da Moeda também, onde é rodado, onde é imprimido a moeda nacional, o dinheiro nacional. Outra questão que também foi bastante debatida nesse período atual foi a reforma política. Qual é o precedente aí? Eles querem acabar com as coligações, né? Aquelas alianças entre partidos para que os grandes não dão oportunidade para aqueles partidos menores de ter tempo de TV, de rádio, de debater. É criado, também é levado, até hoje ainda está sendo votado, o voto distrital. O que é esse voto distrital? É o voto onde os deputados deverão ter a sua maioria, e esses que têm a maioria são os eleitos, né? Não acontece aquele caso de aquele deputado, ele não tem muitos votos, mas por quê? No partido dele, houve aquele que teve centenas de milhares de votos, ele puxa esse candidato, e esse candidato que talvez nem tenha expressividade, acaba sendo eleito. Eles querem acabar com isso. Querem acabar também com o fundo, eles querem criar o fundo eleitoral, né? Aquele fundo onde a pessoa investe, né, no partido seu de agrado, e com isso financia a campanha eleitoral. Acabar com o horário eleitoral na TV e na rádio, passando essa obrigatoriedade de passar essas campanhas eleitorais
dos meios publicitários. Um outro assunto também que eu acho difícil é o voto facultativo. O que é o voto facultativo? Aquele voto que você, como nos Estados Unidos, você não tem a obrigatoriedade de votar. Se você não quiser votar, você não precisa comparecer nas urnas, né? Brasil hoje, você sabe, o voto é obrigatório, né? Ele é aos 16 anos facultativo. Se a pessoa quiser tirar o título e votar, pode. A partir dos 18 anos é obrigatório. Que podemos dizer também? Também o que está em debate no Congresso é o presidencialismo e o parlamentarismo. Nós sabemos que o nosso sistema político hoje é do presidencialismo, né? É eleito um presidente da República. Eles querem votar também, talvez, no parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? É o que acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo da Inglaterra, onde existe lá o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro ele representa o país, mas ele não toma nenhuma decisão sem que haja uma reunião do Congresso. No caso aqui, vamos usar o exemplo do Brasil, se nosso regime fosse parlamentarista e Jair Bolsonaro fosse o primeiro-ministro, ele não pode delegar, ele não pode assinar nenhuma lei a não passar, sem passar por esse colegiado de pessoas, de deputados ou senadores, que irão aprovar ou não as suas leis. Outra coisa que também pode cair aí é o sistema prisional, né? Um assunto também bastante em voga, né? As superlotações dos presídios, né? 4% da população. O Brasil já ocupa o quarto lugar de população carcerária do mundo, né? Déficit de vagas. Então, dá para perceber aí que em vários presídios há uma superlotação. Com isso que gera o quê? Gera motins, levantes, né? Onde os presos se rebelam, né? Sistema prisional é um assunto bastante delicado no Brasil. Podemos falar também assuntos agora bastante delicados, como o estupro, né? Hoje é comprovado que a maioria dos estupros acontece na própria casa, né? Com crianças, com adolescentes, né? E essas crianças, muitas das vezes, são abusadas por pessoas conhecidas. Às vezes, os próprios pais, às vezes, tios, tias, né? Elas são... E outra coisa que também é um juízo de valor, uma inversão de valor, é que dizem que a pessoa que é violentada, ela é a culpada. É uma inversão de valor. Porque a menina pode, por sair na rua com uma roupa mais curta, uma roupa que ela se sinta mais confortável, ela está como que provocando a sexualidade do homem, ou vice-versa. Como se ela estivesse se oferecendo. Isso não é um juízo de valor, isso aí é uma inverdade, né? A mulher tem sua autonomia de se vestir como se acha confortável, como se acha bonita, como se acha apreciada. Isso não dá o direito do homem de agredi-la, molestá-la. E também um dado muito preocupante é que a maioria dos estupros no Brasil são com pessoas de menos de 13 anos de idade, ou seja, são crianças. Outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o bullying, né? Que é aquela pressão psicológica, né? Que às vezes gera até um ato de violência contra a pessoa por ela ter uma aparência física diferente do padrão, ou por ela vir de uma sociedade, né, mais pobre, né, uma classe mais baixa, pela cor da pele, né, pela preferência sexual, né? Ou isso que acontece, o bullying, além dessa pressão psicológica, vocês devem conhecer alguém que já sofreram ou já sofreram isso, sabe que isso chega até a causar um ato de violência. As pessoas que são bulimizadas, são violentadas, são agredidas, tanto fisicamente como psicologicamente, às vezes a pressão é tão grande que chega ao suicídio.
E, finalmente, queria falar um pouquinho com vocês sobre as cotas sociais e raciais. São aquelas cotas para alunos de baixa renda, ou indígenas, ou aqueles que são negros ou pardos, ter um percentual garantido por lei de cotas para o ingresso em universidades públicas e federais, né? Isso também é bastante controverso, tem gente que é favorável, tem gente que não é favorável, então é um assunto bastante controverso. Então, finalmente eu digo que, por exemplo, agora, atualmente, a USP, a Universidade de São Paulo, aderiu essa cota racial, cota social, e está oferecendo lá um número de vagas para alunos da rede pública ou para os alunos que são negros, pardos ou indígenas. Ok? Então, recapitulando, nós falamos desses assuntos, são assuntos que estão agora na contemporaneidade, são temas atuais, como o governo Bolsonaro, a educação, a questão indígena, o porte de armas, a reforma trabalhista, a mobilidade urbana, a Operação Lava Jato, a intolerância, a reforma política, o sistema prisional, o estupro, o bullying e as cotas sociais e raciais. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso, porque são assuntos atuais, relevantes e que podem, sim, cair em qualquer prova que você venha a realizar, seja no sistema privado, no sistema público, no Enem ou nas universidades, ok? Então, nos encontramos segunda-feira para uma última aula e vamos falar das atualidades do mundo, ok? Assuntos que estão em voga no mundo atualmente. Espero vocês, então. Um abraço.